Queridos irmãos, nessa noite, como os irmãos sabem, durante esse ano a nossa proposta é falar sobre a carta aos Efésios, só que pensando no texto que estávamos nessa proposta de estarmos refletindo há alguns dias, nessa noite de madrugada, quando eu acordei, me veio um versículo à minha mente. E quando veio esse versículo, depois de voltar a dormir de novo e acordar de manhã, ele me veio à mente e eu entendi. Eu creio que é o Senhor nos direcionando para trazer uma palavra aos irmãos. E essa palavra se encontra no Evangelho de João. Então, nessa noite estaremos refletindo sobre esse texto e nas próximas oportunidades nós voltamos a estar meditando na carta aos Efésios. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 16. E o versículo que nós estaremos lendo é o 33. Mas estaremos fazendo menção de quase todo o capítulo de João. Está escrito assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quero ler mais uma vez com os irmãos. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, quando eu estava meditando durante todo esse tempo, todo o dia nesse texto, me veio à mente que nós precisamos evitar dois extremos: a indiferença e o desespero. Presta atenção nisso. Nós precisamos evitar a indiferença e o desespero. Indiferença por quê? Porque quando nós somos indiferentes, nós não prestamos atenção nas coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Mas se nós não tivermos cuidado também, e diante das coisas que acontecem nesse mundo, se nós não tivermos cuidado, nós entramos em desespero. Por isso, nem a indiferença é boa, nem o desespero. E eu penso que Jesus, nesse texto que nós lemos, e se os irmãos depois quiserem em casa pegar todo o capítulo, os irmãos vão ver que Jesus ele está agora às vésperas da sua crucificação e da sua partida para estar com o Pai. E Jesus está aconselhando os seus discípulos ou dando os últimos conselhos. E penso eu que nesses conselhos que Jesus está dando para os seus discípulos, ele está querendo mostrar para eles terem cuidado, para não serem indiferentes com as coisas que irão acontecer, com as coisas que o mundo está prestes a presenciar. Jesus diz, não seja indiferente, mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim, mas tenha cuidado para que quando isso acontecer, você não se envolva tanto que te leve ao desespero. Então, guarda essas duas coisas no seu coração. Os extremos da indiferença e do desespero nos causam grandes prejuízos. E o que Jesus diz nesse versículo que nós lemos, no finalzinho é: neste mundo vocês terão aflições. Queridos, se tem uma coisa que as Escrituras nunca nos deixou ou não deixou passar desapercebidos, é que a caminhada nesse mundo, ainda que seja uma caminhada com Cristo Jesus, ela não é uma caminhada isenta de problemas que venha nos provocar aflições. E tem um pensamento de Agostinho
que ele diz assim, eu quero ler com vocês, eu penso que é bem propício para esses dias que nós estamos vivendo. O Agostinho, em 410, ele diz assim: tu te espantas que o mundo chegue ao fim? Mas vale que te espantes de ver o chegar à idade tão avançada. O mundo é como um homem, nasce, cresce e morre. Na velhice, o homem vive assolado por miséria, e o mundo, na velhice, vive também assolado pelas catástrofes. Cristo diz: o mundo vai partindo, o mundo está velho, o mundo sucumbe, o mundo provecto, apesar desse mundo, nos seus desenvolvimentos, nos seus avanços tecnológicos, respira ofegante. Mas não tenha medo, tua juventude há de se renovar como uma águia. Por que eu escolhi essa fala do Agostinho para nós pensarmos nesse início? É que Jesus vai dizer que no mundo, nesse mundo, nós teremos aflições. Por que nós temos aflições nesse mundo? Porque, de acordo com um físico, irmão em Cristo, Adalto Lourenço, ele diz que o mundo, ele parte do organizado para o desorganizado. Não existe, com o avanço da ciência, uma organização nesse mundo. Se nós olharmos em Romanos, capítulo 8, diz que o mundo, ou diz que a natureza, que tudo aquilo que o Senhor criou, que faz parte do cosmos, que faz parte desse mundo, foi afetado por causa do pecado. Então, o mundo, ele está partindo daquilo que é organizado, partindo daquilo que nós conhecemos em Gênesis, quando o Senhor cria o jardim perfeito, mas que após o pecado, ele vai então se desorganizando. O pecado traz desorganização para esse mundo. Então, por que nós sofremos? Por que nós temos aflições nesse mundo? Porque esse mundo sofre os efeitos do pecado do homem, a queda do homem. E o sofrimento, as aflições que gera essa angústia, essa dor que parece ser constante, esse sofrimento, ele é gerado por perdas, tanto de coisas materiais como de pessoas. Se nós pensarmos em Jesus falando a respeito dos últimos dias, ele vai dizer assim, lá em Mateus capítulo 24, e depois ele prossegue no sermão profético, capítulo 25. Ele diz que antes da vinda dele, existiriam alguns prenúncios, existiriam guerras, existiriam fome, existiria no Evangelho Sinótico de Lucas, ele vai dizer peste. Então, tudo isso, na proporção que vai acontecendo nesse mundo, vai causando também em nós sofrimento. Nós, cristãos, não estamos imunes a isso, porque nós também somos cidadãos desse mundo. Apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, mas estando nesse mundo, nós também estamos sujeitos o que esse mundo vai sofrendo, o que esse mundo vai trazendo, nós também recebemos o impacto. Nós recebemos o impacto da falta de comida no mundo. Nós recebemos o impacto das guerras que trazem morte e dor. Nós recebemos o impacto das pestes, das epidemias, das pandemias, de todo um sofrimento físico, emocional, psicológico. Jesus diz, no mundo tereis aflições, para os discípulos dele. Jesus não estava falando isso somente para aqueles 12 ou para aqueles
120 ou para aquela multidão que o seguia. Jesus estava falando para todos aqueles que um dia também viriam a crer nele. Então Jesus está falando para o Neto, está falando para o Júnior, está falando para o Jânio, para o Edmilson, está falando para cada pessoa que nesse momento nos ouve e nos assiste. Jesus está dizendo: não se engane, não fique indiferente. No mundo em que você está vivendo, que partiu do organizado e está se desorganizando, vocês terão aflições. Mas o Agostinho, ele termina essa fala dele dizendo assim: mas não tenha medo, tua juventude há de se renovar como uma águia. Então o mundo é um mundo de sofrimento. Mas Jesus diz, no texto que nós lemos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. A aflição faz parte desse mundo, mas Jesus vai dizer: tende bom ânimo. Anime-se. Mesmo nesse mundo de aflições, tende bom ânimo. E essa palavra, ânimo, segundo o dicionário, é ter um espírito, alma pensante. Presta atenção nisso. Essa palavra que Jesus está dizendo, tende bom ânimo, tenha um espírito, uma alma pensante. Se nós fôssemos contextualizar isso com uma fala de Paulo na carta aos Filipenses, ele diria assim: tenha contentamento. Tenha contentamento. E essa palavra contentamento, no original, traz a raiz da nossa palavra conteúdo. Tenha conteúdo. Então, nós poderíamos formular uma pergunta: como é que em um mundo onde existe aflições, onde existe guerras, onde existe fome, onde existe epidemias, onde existe uma desorganização, como é que nesse mundo de sofrimento nós podemos ter ânimo? A resposta rápida de Paulo é: viva contente. Tenha contentamento na vida. Tenha conteúdo. Tenha na sua mente aquilo que pode, como disse o profeta Jeremias no livro de Lamentações, diante da tragédia, diante da dor, diante das perdas, diante de ver o seu povo sendo levado para o cativeiro. Jeremias, ele diz assim: eu observo tudo isso e a minha alma desfalece. Mas depois ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Como é que nós vamos ter, nesse mundo de aflições, como é que nesse tempo que nós estamos vivendo, dessa pandemia que espalha às vezes o dia todo através dos noticiários e de falsas notícias, medo, pavor, pânico, como é que nós iremos ter ânimo tendo conteúdo? E esse conteúdo é o que Jesus vai nos passar em todo esse capítulo, e eu quero que você, na sua casa, com a sua Bíblia aberta, olhe, repare comigo algumas coisas que Jesus vai nos mostrar para que a gente viva uma vida animada, sem pânico, sem desespero. Interessante é que antes de entrarmos aqui, Jesus, e eu quero ler para vocês, Jesus diz assim, capítulo 16, versículo 5, Jesus fala assim: agora que eu vou para aquele que me enviou,
nenhum de vocês me pergunta: para onde vai? Por que falei essas coisas? O coração de vocês encheu de tristeza. Lembra aquilo que eu falei? Que por sermos família, quando a gente se separa, a gente fica triste, porque a nossa vontade é estar perto, é abraçar. É como diz o pastor Francisco Carlos, é dar um ósculo santo nas pessoas que nós temos esse carinho. Os discípulos também sentiram isso, e sentiram grande tristeza, porque Jesus, o Senhor, o Salvador e o irmão mais velho, estava partindo e estava deixando. E eles estavam tristes. Mas Jesus vai dizer: eu sei que existe uma tristeza no coração de vocês, e até mesmo uma dor, uma angústia, por causa da nossa separação. Mas eu gostaria de trazer palavra para vocês de ânimo. E as palavras que eu trago de ânimo para vocês são essas. Versículo 7. O conselheiro virá para viver em vocês. Jesus, no versículo 7, ele diz assim: se eu não for o conselheiro, o Espírito Santo, ele não virá. Porque nesse mundo de lutas e de grande aflição, nós cristãos podemos ter ânimo, podemos viver uma vida animada. Podemos isso porque o Espírito Santo, o conselheiro, veio para habitar em nós. Eu creio que se os irmãos entenderem em casa, muitos estão dando glória lá em casa, na casa deles. O Espírito Santo veio habitar em nós, irmãos. E Jesus diz, seguindo o texto, ele diz assim: tenham ânimo, porque o Espírito veio habitar, vai habitar em vocês. E esse Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não só convencerá o mundo, esse Espírito Santo que virá habitar em vocês, os guiará em toda verdade. Por que um cristão, diante da pandemia e diante das fake news, não fica com a alma deprimida? Porque ele não acredita naquilo que é mentira. Porque a verdade, o Espírito Santo habita nele e guia em toda a verdade. O Espírito Santo, ele faz isso conosco. Você pode estar diante de uma notícia que vai fazer a sua alma ficar amargurada e o Espírito Santo te alerta dizendo: toma cuidado, não acredita em tudo que você está vendo e em tudo que você está ouvindo. Existe algo aí que não é verdade, mas eu te guio em toda a verdade. O Espírito Santo vem habitar em nós. Porque nós podemos ter ânimo, é porque o Espírito Santo habita em nós. Mas segundo, Jesus vai dizer no versículo 16 do capítulo 16, eu por um pouco tempo irei, vocês não me verão mais, mas daqui também a um pouco de tempo vocês me verão novamente. O que isso significa? Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para nós: eu vou, mas eu volto. Vocês estão tristes porque eu estou deixando vocês? Se alegrem, primeiro, porque o Espírito Santo agora vem morar em vocês. Segundo, porque um dia também eu virei novamente para encontrar com vocês. E pensando nessa fala de Jesus, nós podemos pensar em 2 reencontros que Jesus teve com os discípulos dele. Um desses reencontros nós não tivemos essa graça de ter. O segundo, todos nós teremos. O primeiro é que depois do 3º dia, Jesus ressuscitou. E Jesus foi ao encontro dos discípulos para estar com eles. É por isso que Jesus vai dizer assim: a nossa dor por causa da perda, ela é uma dor passageira. E o exemplo que ele vai dar aqui é como uma mulher que está prestes a dar à luz. E quando ela está prestes a dar à luz, ela sente dor. Mas quando nasce a criança, ela pega a criança nos braços e em um estalar de dedos, ela esquece toda a dor que ela havia sofrido. Porque nós podemos ter ânimo em meio ao mundo de aflições.
é porque a nossa dor, ela é momentânea, ela é passageira. Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Daqui a pouco eu encontro com vocês de novo. E eu volto para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Esse é o conteúdo que nós precisamos ter, para que as aflições não tirem de nós o ânimo. Terceiro, Jesus vai dizer no versículo 24, diante das aflições nós podemos orar ao Pai. Lembra que o Valdeir leu aqui no início? Ele disse assim, se referindo ao texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 11 ao 14, quando o Senhor diz, eu vou, diante do afastamento de vocês, eu vou enviar algumas coisas para corrigir a vida de vocês. Por isso eu gostaria de dizer para você nessa noite, nem todo mal que acontece no mundo, nós podemos colocar culpa em alguém. Porque talvez a maioria das coisas más que vão acontecendo nesse mundo é para trazer, primeiro, correção a esse mundo e trazer disciplina para nós que somos a igreja. Vou ilustrar. O profeta Abacuque, quando ele ora ao Senhor dizendo, Senhor, o Senhor está vendo a injustiça? O Senhor está vendo quantas pessoas estão morrendo? O que o Senhor vai fazer diante disso? Sabe qual foi a resposta de Deus? Se assente, Abacuque. Porque eu vou falar uma coisa para você, que se você ouvisse falar de outro lugar, você não acreditaria. Mas fique firme, porque o que eu vou falar vai mexer com as suas estruturas. Sabe o que vai acontecer? Eu vou enviar os caldeus, uma nação perversa, uma nação má, uma nação que a justiça dela é ela própria que faz. Ela não considera ninguém, ela não considera Deus algum. Ela é o seu próprio Deus. E eu vou trazer essa nação para levar vocês para o cativeiro. Abacuque entendeu porque o Senhor disse, pasme, fique pasme. Porque quem é que estava trazendo esse grande mal sobre o próprio povo de Deus? Foi o próprio Deus. Quando nós falamos aqui da oração de 2 Crônicas, é Deus dizendo, se eu enviar, se eu cerrar o céu, se eu enviar os gafanhotos, se eu enviar alguma praga, Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Jesus está dizendo? Por que nós podemos ter esperança? É que nós não somos como os demais. Diante das aflições, nós percebemos que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, e até mesmo algumas coisas Ele próprio permite ou Ele próprio manda acontecer para trazer juízo sobre a terra e disciplina sobre o povo dEle. Mas nós temos também esperança, porque Ele está no controle, e nós podemos nos arrepender, e nós podemos orar. E o Senhor, Ele ouve do céu, Ele perdoa e Ele sara. Jesus, Ele diz aqui no versículo 24, vocês ainda não pediram nada e eu recomendo a vocês, eu incentivo a vocês, peçam ao Pai. E eu não vou dizer que eu vou interceder por vocês, porque o Pai os ama. Então vocês têm livre acesso ao Pai, vocês podem orar ao Pai, vocês podem pedir ao Pai. Porque nós não temos motivo para nos desesperar diante das tribulações, das provações desse mundo, das coisas que vão acontecendo nesse mundo? Porque nós não temos motivos para desesperar, porque nós temos um Deus que nos ouve e um Deus que nos atende. Um Deus que não fez esse mundo e deu corda nele e deixou, mas um Deus que é um Deus que relaciona com o ser criado dele de uma forma muito especial na pessoa do Espírito Santo. Ele relaciona com os filhos dele.
Por isso nós não temos motivos para desesperar diante das aflições, mas nós podemos orar ao Senhor. Eu te incentivo, como temos incentivado nesses dias, ao invés de ouvir tantas coisas e de ficar conversando tantas coisas, tire um tempo a mais para orar. Você tem livre acesso ao Pai. Você pode falar com Ele. Você pode abrir o seu coração para Ele. E Jesus diz assim, e o Pai vai te responder, porque o Pai te ama. Quarto, Jesus diz que a paz. Jesus diz que nós podemos ter ânimo nesse mundo, porque Ele nos dá a paz. Olha o que diz o versículo que nós lemos. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz não é a ausência de guerra, nós ouvimos falar muito isso. A paz é um estado no qual um rei governa as nossas vidas. O mundo pode estar caindo ao nosso redor, pode estar acontecendo catástrofes ao nosso redor, mas o Senhor diz, a minha paz eu te dou e eu não dou como o mundo a dá. E Paulo, avançando nesse raciocínio, ele diz assim, essa paz é uma paz que excede todo o nosso entendimento, que vai além daquilo que nós podemos entender. Em meio às dores dessa vida, nós temos paz. Essa paz tem um nome, essa paz se chama Jesus Cristo. Foi por isso que o profeta Isaías, ele disse assim, um menino nasceu, um filho nos deu, e sobre os seus ombros está o governo, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Essa paz não é encontrada em qualquer lugar. Essa paz não é encontrada quando existe uma bandeira branca. Essa paz é encontrada porque essa paz tem um nome, essa paz se chama Jesus. E todos aqueles que encontram com Jesus têm paz, paz que excede todo entendimento. E por último, por que nós podemos ter ânimo nesse mundo? É porque Jesus, ele diz assim, vou ler novamente, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Por que nós podemos ter ânimo? Porque nós temos um Deus que se encarnou e que morreu no nosso lugar para vencer tudo isso que o mundo já produziu, irá produzir e que nós vamos passar por ele. Lá na cruz do Calvário, Jesus deu um brado de vitória dizendo, está consumado. Eu paguei o preço, agora todos aqueles que olharem para mim, todos aqueles que vierem a mim, todos aqueles que me reconhecerem como Senhor, todos esses também participarão da minha vitória. Por isso a nossa vitória ela é garantida, meus irmãos. A nossa vitória contra as guerras é garantida, ainda que venhamos a tombar em um campo de batalha. A nossa vitória contra os vírus é garantida, ainda que também venhamos ser acometidos por ele. A nossa vitória é garantida, ainda que a fome bater na porta da nossa casa. A nossa vitória é garantida. Porque Cristo Jesus venceu, Ele venceu. Por isso nós podemos ter ânimo, nós temos esperança, porque Cristo Jesus é a nossa paz, Cristo Jesus é a nossa vitória. E esse Cristo, Ele disse, eu vou, mas eu volto. E essa é a nossa esperança, porque pode passar esse mundo, pode passar tudo isso que nós estamos vivendo e vai passar, mas ainda que demorar um tempo, a nossa esperança está em um nome. A nossa vitória está em Jesus. E a paz que excede todo o nosso entendimento e guarda o nosso coração também está em Cristo Jesus. A única alerta que Jesus faz para nós, presta atenção, e é aqui que eu quero encerrar. O alerta que Jesus faz para nós é, e eu quero que você leia o versículo 31, ele diz assim, respondeu Jesus,
Agora vocês creem? Porque Jesus diz a respeito disso. Ele diz assim, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos? E o que é que eu quero dizer aqui? Que nós precisamos ter cuidado quando nesse mundo vier as aflições, para nós não perdermos a fé. Porque é a fé que guarda o nosso coração, meus irmãos. Porque é a fé que nos mantém nessa esperança das promessas do Senhor. É por isso que para nós termos ânimo nessa vida, nós precisamos ter fé que nasce aqui na nossa mente e que é guardada aqui no nosso coração. A fé que nos dá um conteúdo que nos mostra que o Espírito Santo está conosco, que Jesus virá nos buscar. A fé que mostra que enquanto estivermos aqui, a paz dele guarda todo o nosso ser. A fé que nos mostra que em Jesus nós somos vitoriosos. E é por isso que Paulo ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver contente. Eu sei quem é o meu Senhor e eu sei que diante de qualquer adversidade dessa vida, Ele é o meu pastor, Ele está comigo. Por isso João disse, e essa é a vitória que vence o mundo. E essa é a vitória que vence as epidemias. E essa é a vitória que vence as guerras. E essa é a vitória que vence as perdas, tanto materiais como de pessoas. É a nossa fé. Guarde a sua fé em Cristo Jesus. Porque no mundo nós teremos aflições. Mas tenha de bom ânimo. Cristo venceu o mundo e Ele nos convida para participarmos da vitória dele. Eu quero agradecer a Deus por sua vida e dizer que se você guardar a sua fé, você pode estar na sua casa, não como os discípulos ficaram durante um tempo meio sem esperança, mas você pode estar na sua casa e pode guardar a esperança em Cristo Jesus. Você pode orar na sua casa, você pode cantar na sua casa, você pode ler a Bíblia na sua casa e você pode da sua casa também fortalecer outros irmãos, porque a sua fé está viva nas promessas de Cristo Jesus. Quero orar com você nesse momento e quero também orar por todos aqueles que nessa guerra estão na linha de frente, médicos, enfermeiros e todos aqueles que têm a responsabilidade na nossa nação e nas nações que foram acometidas por essa pandemia de estar minimizando o sofrimento através de medidas. Quero orar também por as famílias que perderam seus entes queridos. Porque, como nós falamos, se já nos causa uma certa saudade o fato de estarmos ausentes fisicamente por um tempo, imagine a saudade que está no coração das pessoas que perderam os seus entes queridos e que não puderam nem mesmo sepultá-los. Quero orar juntamente com os meus irmãos e quero te convidar na sua casa a orarmos juntos por esses motivos. E encerrando esse momento de culto, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque como lemos a tua palavra, no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos anima e nos planta, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, a fé que excede o entendimento, a fé, Senhor, que nos faz fortalecidos e cheios de esperança no Senhor. Obrigado pela tua palavra, mas nós queremos lembrar, Senhor, nesse momento, dos nossos irmãos e das pessoas que no Brasil e no mundo, nesse momento, Senhor, sofre com a ausência e com a perda dos seus entes queridos. Que o Senhor possa visitá-los, consolá-los, confortá-los. Mas queremos orar também por todos aqueles que estão na linha de frente, Senhor, a médicos e enfermeiros que estão trabalhando, Senhor,
de uma forma incessante e que estão, Senhor, na linha de frente, sujeitos, Senhor, a todo tempo a serem contaminados. Mas nós queremos te pedir, Senhor, guarda a vida deles, proteja-os e fortaleça-os para que eles possam, nesse momento, servir a sociedade através do trabalho deles. Mas oramos também, Senhor, para que o Senhor possa mover a ciência, se assim o Senhor quiser, para que possa, Deus, estar através das pesquisas desenvolvendo, Senhor, um medicamento para poder estar pondo, Senhor, um fim a esse vírus. Nós oramos pelas autoridades, pedindo que o Senhor continue dando sabedoria, para que nesse momento possa estar, Senhor, trazendo medidas que venham a abençoar toda a nação. Oramos pelos irmãos presentes e pelos irmãos agora, Senhor, que estão em casa. E te pedimos que o Senhor dê uma semana abençoada, que o Senhor possa guardar o coração de cada um deles. E que essa palavra que o Senhor, ó Deus, ministrou aos nossos corações possa ficar viva durante essa semana na nossa mente e no nosso coração. Senhor, abençoa o teu povo e faça o teu povo, Senhor, cada dia mais crescer na fé e no conhecimento do teu Filho Jesus. Nós oramos e te agradecemos em teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo.